Turma, vamos lá, vamos nessa, vamos trabalhar. Então, bom dia ou boa tarde ou boa noite para todo mundo. Tudo sossegado ou não? Tranquilo? Então tá bom. A gente segue aí o nosso trabalho pro vestibular da UFO, após inclusive a confirmação, da UFO de que teremos vestibular e ela vai em breve nos informar da data. A gente terminou a parte dos conteúdos dos eixos temáticos. Falamos aí de teoria do conhecimento, falamos de filosofia política e falamos de ética. O nosso último teórico da ética foi o Nietzsche. Agora a gente começa aquele trabalho com os chamados eixos temáticos mais livres, os eixos transversais, interdisciplinares que a UFO propôs. Talvez eu vá dar uma mexida na ordem proposta pela UFO. Acho que a gente pode ter uma levada interessante aí, com uma ordem um pouco diferente. E aí, na aula de hoje, vou conversar sobre um assunto sobre o qual vocês já tratam também na sociologia, que é o tema da indústria cultural, tá bom? Mas como a gente está com o tempo razoavelmente tranquilo, eu vou também tratar de uma forma talvez um pouco mais filosófica dessa questão, dessa temática da indústria cultural. Lembrando que esse termo ele foi cunhado pelo senhor Theodor Adorno e pelo senhor Max Horkheimer. São dois membros da Escola de Frankfurt, que é um movimento que surge na década de 20 na Alemanha, vai se fragmentar, em função da experiência nazista. O Adorno e o Horkheimer vão para os Estados Unidos, continuam a sua atividade intelectual, e o Adorno volta na década de 60 para os Estados Unidos, refunda o Instituto de Pesquisa. A gente tem hoje como principal nome da escola o Jürgen Habermas, e a gente já tem um orientando do Habermas, que é o Axel Honneth, que é um cara que eu acho absolutamente fabuloso. Então, uma escola fabulosa de pensamento que representa o pensamento alemão do século XX, que atravessou aí praticamente todo o século XX e que já ingressa no século XXI. A escola tem quase um século de história, de contribuição. Então quem conhece a Escola de Frankfurt sabe que existem influências do materialismo histórico dialético, sabe que existem influências da psicanálise, sabe que existem influências de psicologia social, sabe que existem influências da sociologia weberiana. Então os caras são um liquidificador de conceito, eu acho que é muito pouco tratar a Escola de Frankfurt simplesmente como uma visão marxista de mundo, empobrece e a expressão marxismo cultural, que é absolutamente ridícula e que não tem absolutamente nenhuma pertinência, às vezes vai ser relacionada com autores dessa escola. Mas isso é para estúpido, para imbecil. Eu tenho certeza que você que está se preparando para a UFO não cai nesse tipo de conversa de gente idiota. Eu não tenho nenhum tipo de saco para gente idiota, para gente imbecil. Você já me conhece, velho? Então, a gente vai falar hoje sobre o tratamento dado pelo Adorno e o Horkheimer, sobretudo. No finalzinho eu vou dar uma puxadinha no Benjamin também, mas sobretudo no Adorno e do Horkheimer,
para essa questão da indústria cultural. Né? Por que cunhar esse conceito? E aí eu vou associar esse conceito bem rapidinho, fazer aquela separação que vocês já fazem, né, na sociologia. Então é assim, ó, a palavra cultura, né, ela pode ser entendida como cultura com C maiúsculo, e aí cultura no sentido de pessoa culta, e a cultura pode ser entendida como cultura como vocês tratam na antropologia, e portanto como aquilo que é absolutamente incomparável, porque é característico de cada sociedade na sua singularidade, né? E aí, quando a gente trata da cultura no sentido antropológico, a gente vai fazer aquela diferenciação entre etnocentrismo, que é a postura típica da antropologia ali no século XIX, começo do século XX, e o relativismo cultural, né, que é essa posição resultante da percepção de que a cultura é um fenômeno absolutamente plural. Numa outra abordagem de cultura, né, tratando a cultura como um conjunto de símbolos, um conjunto de signos, né, como tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, né, na sua existência, mas vinculando, e aí numa abordagem mais marxista, né, a produção cultural, a questão da classe, a gente acaba trabalhando com aqueles dois conceitos que vocês costumam trabalhar na sociologia, que são o conceito de cultura erudita e de cultura popular, né? Ou de alta cultura e baixa cultura. Tá? E aí eu coloquei, não é o enfoque da nossa conversa, mas é só para a gente entender isso aqui, para a gente poder chegar na questão da indústria cultural. Né? De maneira muito simplificada, a gente entendeu durante muito tempo a cultura erudita como a cultura que é produzida e consumida por uma elite. Essa elite, obviamente, uma elite intelectual. Mas, claro, né, a boa parte das pessoas que fazem parte dessa elite intelectual é uma galera que tem condições econômicas para participar, né, para acessar esses símbolos, que são símbolos intelectuais. Então a gente pode definir a cultura erudita como uma cultura que é produzida e consumida por uma elite intelectual, não necessariamente econômica, mas muitas vezes econômica, e na cultura erudita é aquela cultura veiculada nos meios oficiais de difusão cultural. Então, em geral, é a cultura erudita que a gente vai encontrar no museu, é a cultura erudita que a gente vai encontrar na galeria, é a cultura erudita que a gente vai encontrar difundida no processo escolar, né? Seja na educação básica, seja na educação superior. E aí a gente vai se lembrar dos nomes da cultura erudita, né? Então o Machado de Assis vai ser um nome da cultura erudita, o Guimarães Rosa, o Rubem Alves, o Rubem Braga, o Rubem Fonseca, né? O Oswald de Andrade, essa galera toda, né? Que fazem parte da nossa literatura oficial, né? Os pintores oficiais, né? A Tarsila, essa coisa toda. Em contrapartida, a gente tem a cultura popular como aquela cultura que é produzida e consumida pelo povo. Ou seja, pelas camadas populares da população. E como uma cultura que é veiculada em meios não oficiais de difusão cultural. Então, quando eu penso na embolada, quando eu penso na folia de reis, quando eu penso na cavalhada, quando eu penso no catira, né? Eu penso em manifestações da cultura popular que são produzidas aí por gente que em geral não é erudita, né? E claro que tem muita gente que é muito rica, que participa dessas manifestações, mas a origem dessas manifestações
é popular, e a gente vai encontrar nas festas típicas, a gente vai encontrar na praça, a gente vai encontrar na feira, pega como exemplo aí o cordel, que você vai encontrar no ponto de ônibus, né, sendo vendido aí por uma merrequinha, que você vai comprar o cordel para ir lendo aí na sua viagem de ônibus, né, um texto mais curto em geral, e aí ele penduradinho lá no varal, né, sendo vendido na feira. Então a cultura popular ela vai ser veiculada em meios não oficiais. Em geral, a gente não vai ver essa cultura no museu, não vai ver essa cultura na galeria e não vai ver essa cultura também veiculada da mesma maneira nem na escola e nem na universidade. É claro que esse processo aparece ou não aparece, né, nos lugares oficiais, pode ser considerado um processo violento, a gente pode entrar na discussão da violência simbólica, mas isso não é uma questão na qual eu quero ingressar aqui. O único parênteses que eu gostaria de abrir para não deixar isso aqui completamente aberto quando o povo, uma determinada camada da população inventa uma dança, eles muitas vezes vão usar noções de música que não foram produzidas exatamente por eles, né? E vão usar instrumentos que também não foram desenvolvidos por eles, até porque o desenvolvimento de instrumento, ele demanda um conhecimento técnico que muitas vezes as pessoas mais simples não têm, conhecimento de escala musical, né? Então, na verdade, o que a gente percebe é que muitas vezes a dança popular ela é uma espécie de resposta, uma espécie de tentativa de imitação, às vezes até uma sátira àquilo que é feito pelas elites de um certo momento. E, portanto, a gente vê nitidamente que o popular muitas vezes se apropria de elementos do erudito. Da mesma maneira que quando você lê o Guimarães Rosa ou quando você lê o Ariano Suassuna, que são dois nomes da cultura erudita nacional, o que você vai perceber é que esses caras se apropriam do sotaque, o mesmo quase que quase que até um dialeto, né? Dos costumes. Esses caras vão narrar aquilo que é vivido pelas pessoas mais comuns numa literatura que vai virar literatura muitas vezes oficial. Eu acho que o exemplo talvez mais conhecido seja o exemplo dos irmãos Grimm na Alemanha. O Homero também, em alguma medida, do ponto de vista teórico, pode ser considerado assim. Gente que fez uma espécie de compilação da cultura popular e acabou tornando isso que era cultura popular, transmitida de forma oral, para a cultura oficial. É por isso que eu gosto muito do conceito do Bakhtin, que é o conceito de circularidade. É a relação que existe boa parte das vezes entre essas duas culturas. Né? Há um dinamismo tanto do erudito captando elementos do popular, quanto, claro, do popular captando elementos do erudito. Então, o conceito de circularidade, o conceito do Mikhail Bakhtin, para mostrar essa dinâmica presente na própria cultura. A cultura não é algo estático, né, que eu consiga diferenciar, e às vezes esse processo de apropriação é um processo de tentativa de imitação, às vezes é um processo de satirização, de resposta, de revolta, né, mas os grupos sociais eles se apropriam de elementos uns dos outros. Fechou? Alto, baixo. Com a consolidação do capitalismo, a gente tem uma produção cultural que
busca ser nem alta e nem baixa, ela busca ser média, né? Para atingir uma média que não é na verdade média, mas tende a ser maioria. São os chamados mass média, ou os meios de comunicação de massa, MCM, tá? O que eu preciso que você entenda? A massa é muito diferente do povo, tá? Por quê, Cássio? Qual é a diferença entre massa e povo, né? O povo, galera, é extremamente heterogêneo. Então, quando você pensa no povo brasileiro, né, quando você assimila o brasileiro como povo, você vai ver uma diversidade de sotaques, de formas de vestir, de culinárias, de musicalidades. Claro que o nosso país tem dimensões continentais, mas mesmo em países menores, você vai perceber que a população ela tem uma diversidade, né, no interior do território. Então, o povo, a marca do povo e, portanto, do popular é a heterogeneidade, a diferença. Agora, quando o povo é tratado como massa, qual é o lance da massa, né? A massa, a MCM, meio de comunicação de massa, a massa é homogênea. É isso que eu preciso que você entenda, né? Quando a massa do bolo está pronta, você não consegue diferenciar mais os ovos da farinha, do açúcar, do leite, homogeneizou. Então, a adoção do Adorno e do Horkheimer do termo indústria cultural, a partir de 1947, ocorreu exatamente em função disso, né? Usava-se a expressão meio de comunicação de massa, mas muitas vezes as pessoas confundiam massa com povo. E aí pensavam que a cultura de massa era legal porque a cultura de massa era uma cultura produzida pelo povo para o povo. E a cultura de massa não é isso. A cultura de massa é uma cultura que procura ver a população de maneira absolutamente homogênea ou procura produzir uma homogeneização, uma padronização dos gostos da população, porque o objetivo da indústria cultural, da cultura de massa, é a produção de consumo. Então, para evitar essa confusão, né, do uso do povo com o uso do massa, o que o Adorno e o Horkheimer resolvem fazer? Vamos usar o termo indústria cultural. Pronto, aí não tem discussão mais. O que indústria faz? Indústria produz mercadoria. E, portanto, o que é indústria cultural? A indústria cultural é a produção da cultura na lógica da mercadoria. E para que se produz mercadoria no sistema capitalista? Para se produzir consumo. É isso que a gente precisa entender. Então, a indústria cultural é esse fenômeno da apropriação dos bens culturais para a mera produção de consumo, para geração de consumismo, porque a meta do sistema capitalista é a produção de consumo, né? Então, acho que o marco disso, né, na minha percepção pelo menos, é o chamado folhetim. A gente tem uma obra chamada Memórias de um Sargento de Milícias. Como é que essa obra foi publicada pela primeira vez? Folhetim. E como é que era isso, cara? Então, cara, você ia publicando os pedaços do livro fasciculados no jornal, né? E aí, para que você publica o livro em pedaços no jornal, Cássio? Cara, para fazer as pessoas comprarem próximo, irmãozinho. Sabe? Então você termina o capítulo ali no momento de suspense, né? O cara vai indo terminar com a namorada, bate na porta, a namorada abre a porta, acabou o capítulo. Você fala, mas terminou ou não terminou? Vai terminar ou não vai terminar? Uai, velho, você quer saber se o cara vai terminar ou não vai terminar? Compra o jornal do outro dia. Você entende?
Então essa é a lógica, né? Esse romance do folhetim é o precursor da radionovela, porque aí essa dinâmica vai para o rádio. E aí para que serve a radionovela? Né? Para que nos intervalos da radionovela se faça publicidade, se venda produtos, né? E a radionovela, que é a precursora da telenovela, né? Para que serve a telenovela? Para que uma emissora gasta uma fortuna contratando ator caro, né? Para produção de dramaturgia, se é que você considera dramaturgia, teledramaturgia, arte, saca? Esses caras questionariam isso, né? Mas vamos considerar que sim. Porque na verdade nos intervalos da telenovela se faz propaganda e portanto se vende. E aí como o lance é televisão, cara, quando você passa a lidar com imagem, aí você não precisa esperar o intervalo, né? Desde o começo, né, da venda de imagem, se vendeu uma certa maneira de viver e, portanto, se vendeu moda, se vendeu carro, se vendeu roupa, se vendeu padrão estético. A gente ainda vai voltar a falar muito disso, porque a gente vai falar de corpo, discurso, a gente vai falar com o Mbembe de corpo negro, a gente vai falar com a Simone de Beauvoir de corpo feminino, né? A gente vai falar com Foucault de como os discursos produzem o domínio sobre os corpos. Então, assim, tem uma reflexão muito massa que a UFO nos proporciona. E aí, por que começar com Adorno e Horkheimer, né? Para a gente entender por que via esse discurso é veiculado. Então, os discursos eles são veiculados hegemonicamente até um certo momento pela indústria cultural. É claro que a gente vive na sociedade da internet, da rede social, né? Então, algumas coisas têm sofrido alterações, mas ainda assim tem uma parcela enorme da população que consome esses produtos e, consumindo esses produtos, consome imagens, né? Então, o cinema é um grande vendedor de produto, de carro, de roupa, de comida, de bebida, né? Então, é isso que a gente precisa entender. E aí, a gente precisa diferenciar, né? Cássio, por que você está questionando essa coisa da arte? Cara, porque a arte é um troço complexo, velho. A arte, a fruição estética é algo que exige esforço. Às vezes a gente vai numa galeria, vai num museu, entra em contato com escultura, com pintura, e a gente não vai entender muita coisa, como vai entrar em contato com um livro massa, cara, e a gente não vai entender muita coisa do que o cara escreveu. A arte é um negócio complicado, né? E a mídia, velho, em última instância, ela não quer complicar a sua vida, cara. Ela quer te contar uma história de enredo fácil que capte, claro, faça o que ela tem que fazer como pano de fundo, né? Mas que é o grande objetivo, que é a produção, a venda de um determinado estilo de vida e dos bens de consumo que estão embutidos nesse determinado estilo de vida. Então, o entretenimento, que é o cinema hollywoodiano, né, o entretenimento, que é a teledramaturgia nacional e internacional, né, ele é marcado por um processo de simplificação dos símbolos. Né, não tem complicação, você até já sabe o que vai rolar, né? Então a menina leva um fora e aí ela vai engravidar, né? Ou aí a menina leva um fora e ela vai adoecer, né? Saca, quer dizer, o Lima Duarte, que é um patife, porque é um dos responsáveis por essa hegemonia dessa extrema-direita no país, aí agora está fazendo a reflexão, mas uma coisa ele diz certa, né? Ele diz, olha, o país tá chorando a mesma lágrima há décadas, né? Porque a história é sempre a mesma, porque há uma busca de simplificação. Porque o lance não é oferecer uma história complexa, né? Mas é oferecer uma história que prenda para a produção de consumo. É fundamentalmente isso, né? E, portanto,
o Marshall McLuhan vai dizer, por meio dos meios de comunicação de massa, a gente democratiza a arte, a gente coloca na casa das pessoas bens que as pessoas não poderiam usufruir se não fosse se eles não fossem industrializados, né? O que o Adorno e o Horkheimer vão dizer é o seguinte, irmãozinho, não democratiza, banaliza. E banaliza porque entrega essa arte para pessoas que não têm informação de fato para saber a respeito do que essa arte está falando, né? Então, na verdade, não é uma democratização. Você democratizaria se você democratizasse educação junto com arte. Mas como você só joga o objeto artístico de maneira massiva, na verdade o que você faz é banalizar, né? E aí os objetos de entretenimento, eles tendem a padronizar os gostos. É isso. Então, quando a gente voltar nisso, a partir do Achille Mbembe, por exemplo, ou do Foucault, a gente tem uma padronização de um certo tipo de corpo, a gente tem uma padronização de um certo corpo, de uma certa cor de pele, a gente tem uma padronização de certas figuras de beleza, e a gente tem, evidentemente, consequências disso claras no nosso jogo social. Quem é responsável por isso? A indústria cultural, né? E aí, tem um cara que é sofisticadíssimo, né, que é o Walter Benjamin, e que vai, nessa discussão é arte, não é? O que ele vai dizer? Quando você padroniza, quando você produz de maneira massiva, né, por meio da reprodutibilidade técnica, no fundo há uma perda da aura da obra de arte. Então, comprar uma flama, né, comprar um chaveiro da Mona Lisa, cara, não é acessar a obra de arte Mona Lisa. A obra de arte, a Mona Lisa é a Mona Lisa que só tem ela lá no museu. É esse caráter único que faz dela tudo aquilo que ela é. Então essa democratização, no fundo, é uma banalização na medida em que você está reproduzindo algo que já não tem mais aquilo que marca a obra de arte, que é o seu caráter de peça única, né? Que é a sua unicidade artística. E aí o Walter Benjamin, para a gente fechar essa conversa, quando ele diferencia o ator de cinema do ator de teatro, né, ele mata a charada. Quem é o ator de cinema? É o cara que representa a si mesmo para a câmera. Então a Regina Duarte ficou medíocre. Não, ela sempre foi medíocre, porque ela é a típica atriz de novela. Então ela sempre representou a si mesma para uma câmera e de maneira absolutamente canastrona, né? Então, toda novela que ela apareceu, quem era ela? A Regina Duarte. Inclusive é por isso que a filha dela é exatamente ela, né? Porque não conseguiu se livrar da pecha dela. Já o ator de teatro encena um personagem para o público. Aí a atuação. A atuação. Então, para o Walter Benjamin, o ator de cinema ele tem que ser necessariamente ruim. E aí a gente tem percebido isso, né? Atores ganhando Oscars porque eles emagreceram muito. O Tom Hanks no Filadélfia, o Matthew McConaughey no Clube de Compras Dallas, a Charlize Theron no Monstro ficou feia, né? A Nicole Kidman nas horas ficou feia. Então, assim, o ator tem quase que desfigurar para deixar de ser ele, aí para atuar e aí para ganhar Oscar. Porque no mais, ele é um canastrão, né? Mas é sendo canastrão que ele dá a ilusão para as pessoas de que qualquer um pode chegar aonde ele chegou. E no fundo qualquer um pode chegar mesmo, né? Porque a maioria dos caras aí que atuam não tem talento absolutamente nenhum, tem aí uma carinha bonita. E aí a maioria de vocês são burguesinhos e burguesinhas aí são bonitinhos. Você pode fazer aquela merda que o outro faz lá na Malhação. Não tem trabalho nenhum ali, saca? Entende? Então, vende-se uma ilusão de que qualquer um pode estar, né? Porque o processo é de banalização, padronização, porque o que a indústria cultural produz é entretenimento e não arte.
tá? Então ficam aí essas dicas, soma isso com as dicas do seu professor de Sociologia. Espero que eu tenha te ajudado. Isso é especificamente para o vestibular da UF, não costumo falar desse tema na filosofia, mas espero que te ajude aí no vestibular da UF. Beijão do professor Cássio, abraço, tchau!